Boa noite, queridos. Pode se sentar. Graças a Deus. Paz seja convosco. Amém. Glória a Deus por ter você aqui nesta noite. Obrigado pela tua presença. Que bom que você veio cultuar. E se você está no culto online, eu quero deixar aqui uma saudação especial para você também, que está acompanhando aí na sua casa, onde quer que você esteja. Receba o nosso abraço, o nosso carinho. Tem uma unção maravilhosa nesse lugar, amém? Quantos estão sentindo a presença de Deus aqui? Ele veio ao nosso encontro, Ele está aqui, Ele está manifestando o seu poder, a sua presença em nosso meio, e eu sei que Ele está alcançando pessoas que estão nas suas casas também. Meus queridos e amados irmãos, bom estarmos aqui, primeiro domingo do mês. Todo primeiro domingo nós como igreja celebramos a ceia do Senhor. Nós nos reunimos aqui para receber uma palavra de direção, uma palavra profética, e hoje não é diferente. Deus tem uma palavra profética ao teu coração, amém? Quantos acreditam que Deus fala? Amém? Deus vai falar com você hoje, amém? Olha para a pessoa que está ao teu lado, agora não tem mais distanciamento, né? A pessoa está bem pertinho aí, ainda de máscara. Diga assim: Deus vai falar com você hoje. Diga: é hoje que você sai daqui com uma palavra para a tua vida, aleluia. O nosso pastor Jairo falou aqui que nós estamos nesse mês todinho, 8 cultos, 4 cultos de domingo, 4 cultos de quartas-feiras, sobre o mês da família. E nós estamos nesse tempo muito especial, recebendo ministrações acerca da família. Começou na quarta-feira, que foi demais, e hoje vai ser muito especial também. Por falar em família, as crianças de 3 a 9 anos vão estar descendo para o culto infantil. Uma parte das crianças já estava lá, para uma programação que eles estão ensaiando, mas crianças de 3 a 9 anos, pastor, o meu tem 2 anos, posso ir? Não. Pastor, mas eu posso levar e cuidar do meu filho lá embaixo? Minha irmã, não. Aqui, ó, nessa salinha, na frente dos banheiros, nós temos um espaço mamãe e bebê, onde você pode amamentar o seu filho, trocar fralda, mas lá embaixo somente as professoras do Ministério Infantil e as crianças de 3 a 9 anos. Então envie o teu filho. São 3 classes, dos pequenos, dos pouquinho maior e depois dos mais velhos lá, dos acho que 6 a 9. São 3 classes, dividido por idade, uma ministração especial. Então direcione a tua criança lá. Deixa eu falar uma coisa aqui para os pais e para as mães. Quantos tem aqui filhos pequenos aqui na igreja? Dá um sinalzinho assim. Queridos, deixa eu dar uma orientação para vocês. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a amarem a casa de Deus. Eu sei que não é fácil, eu tenho 2 filhas pequenas, mas a gente precisa ensinar esses princípios para as nossas crianças. Então, assim, nós temos um ministério infantil muito estruturado, com professoras capacitadas, preparadas, elas se preparam para esse momento. Então, envie o seu filho, incentive o seu filho. Eu sei que às vezes tem uma fase que a gente não consegue mandar. Tinha uma fase que a Maria, ela não queria ir para o ministério infantil, quando ela era pequenininha, mas com muita insistência e trabalhando, e os professores conversando, ela foi depois para o Ministério Infantil e ama, está lá até hoje, Então, ensine que é importante aprender da palavra de Deus. E quando as crianças estiverem aqui no salão de culto, não permita que as crianças corram, porque tira a atenção. Os nossos diáconos e as nossas diaconisas têm a seguinte orientação: diáconos, diaconisas, quando uma criança estiver correndo no corredor da igreja, andando sozinha no corredor da igreja, você pode pegar e colocar essa criança no colinho do papai e da mamãe. Então você não pode ficar chateado com o diácono, com a diaconisa que fizer isso, porque estão sendo orientados aqui pelo pastor, tá bom? Então cuide da sua criança aí, controle a sua criança aí. Se não tem idade de 3 a 9 anos, temos ali o espaço mamãe e bebê para que você possa atender a sua criança. Glória a Deus. Queridos, eu tenho uma palavra muito importante para vocês, para nós como igreja nessa noite. Eu falei na quarta-feira aqui
que há uns 15 dias atrás eu estava orando ali no meu gabinete, pedindo ao Senhor, me dá uma palavra para o culto de ceia. Eu tinha até outras pregações agendadas, mas assim, o culto de ceia para mim é um culto muito especial, porque Deus me dá sempre uma palavra de direção para o rebanho, e eu já estava preocupado há 15 dias atrás, que palavra eu traria hoje? E daí o Espírito Santo falou ao meu coração, não vai ser uma palavra só, um mês todo direcionado para a família. E o Espírito Santo foi gerando algumas coisas no meu coração, e que depois a gente vai compartilhar com vocês, aquilo que vai acontecer nesse mês. Então, em obediência à voz do Espírito Santo, nós fechamos um time de pregadores com temas bem específicos, relevantes, que vão alcançar você e que vão alcançar a tua família e a tua casa. E nessa noite eu quero falar sobre construindo um legado para a próxima geração. Construindo um legado para a próxima geração. Nesse mês, eu sentei com a minha esposa, depois de oração, de jejum, e nós definimos algumas coisas, porque nós estávamos montando e fazendo todo o processo do processo de crescimento da igreja, e a gente já tinha a visão da igreja, que é pregando o evangelho genuíno. Desde que a igreja Fonte da Vida existe há 42 anos, a visão não muda, a visão é pregar o evangelho genuíno. Juntos nós desenvolvemos a questão da missão da igreja, mas nós escolhemos um foco da igreja. E o foco da igreja ficou como preparando família forte para a próxima geração, ou fortalecendo a família para a próxima geração. Porque nós entendemos, meus irmãos, que as coisas não acabam em nós, mas as coisas, elas podem começar através de nós. E eu gostaria de ler com você o Salmo de número 78, versículo 1 em diante, até o versículo de número 8. Salmo de número 78. Você sabe que salmo não é capítulo, né? Cada salmo é um salmo, então não é Salmo capítulo 78, é Salmo 78, cada salmo é individual, cada salmo é um salmo. Então Salmo 78, versículos 1 ao 8, que diz assim: povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem a seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Amém? Amém? Vamos orar. Amado e precioso Espírito Santo, sopra nesse lugar de uma forma muito especial, nesse momento da palavra. Pai querido, nós cremos que a palavra, ela é geradora de fé. A palavra, ela traz à existência coisas que não existem. A palavra, ela tem o poder de penetrar o interior e dividir a alma do Espírito. A palavra tem o poder de fazer coisas extraordinárias. E essa palavra lançada nessa noite, Senhor, cumprirá o propósito para o qual o Senhor está enviando para essas vidas, para essas famílias, para esse rebanho, para as pessoas que estão acompanhando na internet. O Senhor as abençoará através dessa palavra. Então, tudo aquilo que quer roubar
a preciosa semente dos corações seja agora colocado por terra em nome de Jesus. Que os ouvidos, a atenção, o intelecto, os corações estejam livres nessa noite, em nome de Jesus, para receberem tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a glória do teu nome. Amém. Amém. Meu irmão, você já parou para pensar como será a próxima geração? E eu acredito que aqueles que amam a família, aqueles que amam a palavra de Deus, aqueles que amam os princípios bíblicos, estão nesses dias extremamente preocupados. Estão incomodados com tantas coisas que surgem diariamente e que querem e vão comprometer a futura geração. Como serão os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos? Como serão os nossos bisnetos? Como esses serão pais, avós? Que tipo de maridos nossos filhos vão ser? Que tipo de esposas nossas filhas vão ser? Que tipo de cidadãos a próxima geração vai ser? Quais são os valores, as crenças? Quem vai ser o Deus deles? E todas essas perguntas nos levam a refletir em decisões que eu e você, nós precisamos tomar hoje, porque a próxima geração começa agora. A próxima geração começa hoje. Quando dizem assim, as crianças, a igreja do futuro, não, a igreja do presente, essas crianças já existem. Essas crianças estão sendo ensinadas, doutrinadas na palavra de Deus, estão sendo cheias do Espírito Santo, estão sendo orientadas, elas estão aqui e elas farão diferença, não somente nesta geração atual, mas na geração em que elas forem adultas. E nós precisamos ter os nossos olhos voltados para a geração dos nossos filhos e para as próximas gerações. Nós precisamos fazer algo hoje, para que nós deixemos um legado para aqueles que virão após nós. Existem pessoas que passam pelo mundo e morrem e acabam, e a sua história acaba também. Mas existem pessoas que passam pelo mundo e deixam um rastro de bênção, um rastro de graça de Deus, de favor de Deus. Isso se chama legado. Nós vivemos num mundo que está influenciando as crianças de forma negativa, antibíblica, anticristã. As nossas crianças, elas têm aprendido uma ideologia extremamente contrária à palavra de Deus. Aquilo que era muito claro para mim, quando eu era criança, e pelo menos para aqueles que são mais velhos que eu, aí na faixa dos 40 anos, 50 anos, de que menino era menino e menina era menina, hoje existe uma confusão na cabeça das nossas crianças com relação a isso. Isso pode implicar em uma grande crise, não somente social, mas uma crise espiritual para as próximas gerações. Como que você tem pensado nisso? E essa palavra aqui não é só para quem tem filhos. Essa palavra é para você que é filho e para você que vai ter filhos. Para você que é jovem, para você que é adolescente. O que nós temos feito enquanto cristãos para nos posicionarmos na nossa fé e de que forma nós temos agido e reagido diante de tantas afrontas que não são pessoais, mas são contra a própria palavra de Deus, o fundamento da verdade. Você tem desempenhado um papel responsável pela próxima geração? Essa é a pergunta.
Você tem desempenhado um papel responsável pela próxima geração. Essa é uma responsabilidade que está sobre nós. Gente, eu sei que quem tem filhos percebe isso, como as crianças crescem rápido. Se a formação de caráter se dá até os 7 anos, ou um pouquinho mais, é um curto prazo de tempo que nós temos para impregnar, inculcar verdades importantíssimas, para que esses cidadãos, para que esses filhos de Deus, para que essa geração faça a diferença. Haja vista que nós que temos filhos pequenos, nós tivemos 2 anos muito atribulados com a pandemia. Ou seja, 2 anos de formação de caráter foram totalmente diferenciados, porque a nossa rotina foi mudada, a nossa agenda foi alterada, vivemos e lidamos com o caos nesse tempo, não estávamos preparados para isso. Então, nós já vamos ter uma geração marcada por algo que aconteceu na sua infância, um caos mundial chamado pandemia do Covid-19. Uma marca na história irreparável. E achei interessante muitas coisas que o pregador de quarta ele pregou, né? Alguém muito preparado, uma bênção mesmo, com propriedade, mas ele falou que a pandemia, ela não trouxe muitas novidades, apenas a pandemia tirou o teto da casa e revelou o que tinha dentro das casas. A pandemia não colocou ninguém em crise familiar, a pandemia revelou quem nós realmente éramos como família e como pessoas na nossa essência. O Salmo 78 que nós lemos é o 2º maior salmo da Bíblia. Ele não foi escrito por Davi, como a maioria dos salmos foi escrito, mas ele foi escrito por Asaf. Ele é conhecido como o poema da família, poema de Asaf. E ele foi escrito num tom de convocação, de um chamado da parte de Deus ao seu povo, para que eles preparassem a próxima geração na lei do Senhor e nos princípios da palavra de Deus. E o salmista faz isso mostrando a providência de Deus na história do seu povo. Veja, esse salmo é uma convocação a se lembrar da lei do Senhor e passar a instrução para as próximas gerações. O resumo desse salmo é mais ou menos assim: olhe, lembrem aquilo que Deus fez, falem daquilo que Deus fez, comuniquem os feitos de Deus, falem aos seus filhos, comuniquem aos seus filhos. É como se Deus estivesse dizendo: olhe, tragam Deus para dentro da casa de vocês, levem a minha presença para a mesa de vocês, levem a minha presença para o cotidiano de vocês. Falem acerca dos meus feitos, falem acerca da minha identidade, falem acerca de quem eu sou. Deus, ele não queria que as próximas gerações fossem poupadas, fossem roubadas, furtadas de receberem a manifestação da sua graça e do seu favor, porque Deus é um Deus de gerações. Deus é um Deus que trabalha com o indivíduo, mas Deus, ele é o Deus que trabalha com gerações. Deus é um Deus geracional. O mesmo Deus que se revelou a Abraão é o Deus que se revelou a Isaac, é o Deus que se revelou a Jacó, pai, filho e neto. É um Deus geracional. Deus se revela a Abraão, Isaac e Jacó. Passam 400 anos, Moisés está pastoreando o rebanho do seu sogro lá no deserto, pastoreando o rebanho, etc. e tal, parará. De repente ele vai perto de uma árvore, um arbusto, uma sarça,
que estava pegando fogo. Aquilo era comum no deserto, uma árvore pegar fogo, mas aquilo chama a atenção de Moisés, porque aquele fogo não consumia aquela árvore. O fogo pegava e a árvore não era destruída. E ele ficou um tempo ali olhando. Daí vem uma voz da árvore dizendo: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Tire a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está é um lugar santo. Quantos anos haviam se passado? 400. Depois de 400 anos, Deus se manifesta para Moisés, dizendo: eu sou o Deus dos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Isso revela o quê? Que Deus é um Deus geracional. Que Deus não se relaciona apenas com o indivíduo, mas Deus se relaciona com famílias. Deus se relaciona com gerações. E você precisa entender isso pela palavra, porque isso é muito sério. É muito sério quem foram os teus pais em Deus. E como você está levando a tua vida e conduzindo a tua história, porque é dessa forma que os teus filhos e os filhos dos teus filhos e as tuas próximas gerações também receberão. Você não é responsável pelas gerações passadas. Existem consequências que vêm das gerações passadas, e é por isso que nós precisamos lidar com as maldições que vêm de forma geracional. Mas nós não temos responsabilidade de culpa que os nossos pais pecaram, se desviaram e se afastaram de Deus. Porém, as consequências vêm e nós precisamos lidar com essa herança. Mas nós temos responsabilidade com as gerações que virão pós nós, depois de nós, de agora em diante. E isso começa hoje. Deus, Ele começa falando no Salmo, através de Asaf, é um salmo profético. Ele mostra que quando o povo não ouviu a lei, foi rebelde, eles foram derrotados. Eles sofreram momentos de grande aflição, mas Deus graciosamente salvou esse povo, porque em dado momento eles obedeceram a lei, eles obedeceram os mandamentos de Deus. Deus, Ele foi providente para com o seu povo, conduzindo a história do seu povo, mas desde que o seu povo se rendesse ao seu amor. Então, esse salmo, que é o segundo maior salmo, são vários versículos ali, você vai ver Deus falando dos feitos, sendo trazido à memória do povo os milagres, os livramentos, o cuidado de Deus pelo seu povo. Mas você vai ver ali no meio, pessoas que se desviaram, pessoas que quebraram alianças, pessoas que se voltaram contra Deus, pessoas que não obedeceram à voz de Deus. E daí veio uma sequência de tristeza, de maldição e de rastro de desobediência. Deus, Ele então convoca aquela geração a deixar um testemunho, a deixar um ensino, a deixar uma herança espiritual, a deixar um legado que vai assegurar às próximas gerações uma bênção de continuar servindo ao Senhor. Portanto, eu e você, nós precisamos pensar seriamente nesse mês, o que nós vamos deixar para a próxima geração. Como igreja, nós temos um foco: fortalecer famílias para as próximas gerações. Nós temos muitas coisas boas, as igrejas têm coisas boas, tem áreas fortes e áreas que precisam ser melhoradas. Toda igreja é assim, toda igreja local é assim. E se existe algo de bom nessa igreja, que recebemos de muitos anos, é o cuidado com as famílias.
É um ministério voltado para o ensino de casais, para o ensino de famílias, a prevenção, a palavra ministrada, porque é justamente isso que nos dá uma consistência, é justamente isso que nos dá uma envergadura, é justamente isso que nos dá uma base para fortalecer a próxima geração. Nós vamos passar, nós estamos aqui hoje, nós estamos aqui por mais alguns anos, gente, a gente vai passar. Se Jesus não voltar, os nossos filhos vão viver coisas que nós vivemos e coisas novas que nós não vivemos, com os desafios do seu tempo. Precisamos viver como se Jesus voltasse daqui a pouco, mas também precisamos estar preparados como se Jesus fosse voltar só daqui a 100 anos. Embora particularmente eu acredito que isso não vai acontecer, de Jesus voltar daqui a 100 anos. Os sinais estão muito claros, evidentes da volta de Jesus. Mas nós precisamos preparar a próxima geração. E de que forma? Em primeiro lugar, o versículo de número 4, coloca para nós, versículo de número 4 do Salmo 78, diz assim: não os escondamos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Nós precisamos comunicar quem é Deus, o conhecimento de Deus. Nós precisamos ter esse Deus como um Deus pessoal, ter relacionamento com esse Deus. Nós precisamos falar aos nossos filhos, nós precisamos comentar com os nossos filhos, nós precisamos partilhar na mesa da nossa casa quem é Deus. E nós só podemos falar com os nossos filhos, compartilhar com os nossos filhos, partilhar na mesa da nossa casa, se nós tivermos experiência com Deus. Felizes são aqueles pais que tiveram o precioso leite do Evangelho desde a infância. Felizes são aqueles pais que cresceram num lar cristão. Felizes são aqueles pais que receberam o alimento sólido. Felizes são os nossos filhos que têm o ministério infantil Amigos do Rei ministrando ao coração deles. Mas eu sei que muitos de vocês que aqui estão não tiveram o privilégio de crescer num ambiente cristão, num lar cristão, de frequentar uma escola bíblica, de frequentar uma escola bíblica dominical ou um ministério infantil, de serem ministrados na sua infância. Talvez a tua infância foi muito conturbada. Talvez você teve crises terríveis e situações terríveis na tua vida, no teu casamento, no teu relacionamento conjugal, na tua família, em que você não foi um exemplo bom para os teus filhos, e os teus filhos viram aquilo que aconteceu de ruim. Porém, como Deus, Ele é capaz, e Ele é especialista em transformar histórias, em mudar circunstâncias, em perdoar pecados, Deus, Ele entra na nossa história e Ele muda completamente a nossa história. E até mesmo situações de dor, de pecado, de briga, de contenda, talvez situações familiares desagradáveis, talvez você teve o desprazer de ter uma vida de alcoolismo, de drogas, e talvez os teus filhos viram você nessa situação, sofreram por ver você nessa situação. Se você está aqui, certamente é porque Deus entrou na tua história, perdoou os teus pecados, e agora você conhece a Deus. E agora a tua vida foi mudada. E agora a tua história foi ressignificada. Aquilo que era motivo de dor, aquilo que era motivo de vergonha, aquilo que era motivo de chacota e aquilo que era carimbo do diabo no passaporte espiritual para você ir para o inferno, se transformou em testemunho, se transformou em bênção, se transformou para a glória do nome do Senhor. Hoje você é transformado, hoje você é mudado, você teve uma experiência com Deus. Uma coisa é certa, nós não podemos mudar o nosso passado, mas o nosso futuro está adiante de nós e nós podemos mudar a partir de hoje. Esqueçam as coisas passadas, não considereis as antigas, e eis que estou fazendo uma coisa nova e já está por vir. O Senhor está fazendo algo novo na tua vida. Não traga culpa acerca daquilo que passou. Coloque isso aos pés do Senhor. Peça perdão pelos seus pecados. Renuncie tudo isso.
Se arrependa verdadeiramente, mas agora é um novo momento para que você possa viver experiências extraordinárias com Deus e contar para os teus filhos aquilo que Deus está fazendo. Pastor, mas os meus filhos sofreram demais. Pastor, mas os meus filhos viram coisas terríveis. Como que vai ser? Viva uma experiência extraordinária com Deus. Traga Deus para a tua vida. Traga a presença do Espírito Santo para a tua casa. Traga Jesus para a tua mesa. Tenha uma experiência extraordinária com o Senhor. E os teus filhos vão ver que tudo se fez novo. Que as coisas velhas se passaram. E para você, querido irmão, para você, querida irmã, que teve o privilégio de crescer no Evangelho, que teve o privilégio de ter uma vida todinha cristã, você precisa manter os marcos, não remover os marcos antigos, perseverar na fé dos teus pais, honrar o Evangelho que você recebeu, permanecer firme nos preceitos da palavra de Deus. Quando a Bíblia fala, não escondam dos filhos, mas contem à próxima geração os feitos do Senhor. Deus está falando aqui sobre a tradição oral. A tradição oral, ela aparece em Deuteronômio capítulo 6, quando Deus ele dá uma ordem ao povo para que eles comunicassem os mandamentos, as leis do Senhor em todos os momentos, quando estivessem caminhando no caminho, quando estivessem sentados em casa, quando estivessem trabalhando, fosse comunicado os mandamentos de Deus. Toda a família do povo hebreu tinham pedacinhos de versículos bíblicos pendurados nos batentes das portas. Amarravam fitilhos na testa das crianças, com versículos bíblicos, para que esses mandamentos fossem inculcados. E inculcado é de colocar dentro da cuca mesmo, de colocar dentro da cabeça. É ser intencional. Gente, nós precisamos ser intencionais quando a gente fala de Deus na nossa casa. Nós precisamos ser intencionais para manifestar a presença de Deus. Não é Deus que manifesta a presença na nossa casa? Não, somos nós que atraímos a presença. Porque Deus quer se manifestar em todas as casas. Deus quer se manifestar em todos os casamentos. Deus quer se manifestar na vida de todo mundo. Porém, a sua presença é atraída por um ambiente em que Ele é adorado, Ele é invocado, Ele é desejado. Então, é necessário que nós sejamos intencionais. Porque muitas vezes, queridos, nós criamos um ambiente para tantas coisas. A gente faz uma tempestade num cálice de ceia, pequenininho, entendeu? Não é nem num copo d'água, no cálice de ceia. Por causa de a gente é capaz, de colocar fogo na mata por uma fagulha, de algum probleminha que acontece em casa. Mas quando é para falar de Deus, quando é para compartilhar Jesus, quando é para contar testemunhos, quando é para dizer o que Deus já fez na nossa história, o que Deus está fazendo na nossa família, o que Deus está realizando na nossa igreja, parece que a gente fica pensando duas vezes, a gente fica com vergonha. Nós precisamos ser intencionais em comunicar Deus para a nossa família, a tradição oral. E isso, gente, não é somente para os filhos pequenos, não. Se você tem filhos adultos, se você se reúne em família, se você se faz festa de aniversário, se você se reúne na Páscoa, se você se reúne em Natal, traga Jesus para o centro. Tira um pouquinho de lado Papai Noel, tira o coelhinho da Páscoa, tira essa coisa comercial que tira a centralidade daquilo que é cristão e traz Jesus para o centro. Porque algumas famílias parece que celebram algumas datas que são tão especiais e propícias como se fossem ímpios.
onde não se faz uma oração, onde não se tem um momento de louvor, onde não se compartilha uma palavra, onde não se lê um texto bíblico acerca daquilo. Nós precisamos resgatar esses valores. Nós precisamos, além de deixar o conhecimento de Deus para a próxima geração, nós precisamos ter confiança em Deus. Versículo 7, na parte A do versículo do Salmo 78. Então eles porão a sua confiança em Deus, não esquecerão dos seus feitos. Querido, em quem você tem posto a tua confiança? O conceito de confiança, ele é expresso na ideia de dependência. Confiança em Deus é depender de Deus, de entregar-se a Ele, sem hesitar. Assim como um filho pequeno que se entrega aos cuidados da sua mãe, se desejarmos ter uma família que não se abala facilmente, mas procura aprender com as dificuldades, nós precisamos colocar a nossa confiança no Senhor. Gente, uma das coisas que nós precisamos aprender a usar é inteligência emocional, porque isso daqui é mais racional do que qualquer outra coisa. Decidir confiar em Deus não é um sentimento, mas é uma decisão. Eu vou confiar, eu vou depender. Nós vivemos problemas intensos em várias áreas da nossa vida, embates. E muitos desses problemas não têm solução, e a gente precisa reconhecer isso. Às vezes você está trabalhando no emprego, você está ganhando X, e você tem um orçamento que é Y, o orçamento está apertado, você já tentou de várias formas, você não vê saída para aquela situação, você tem orado e pedido direção do Senhor para aumentar a tua renda e resolver os problemas financeiros, mas você não tem visto saída. Então, se você vê que não tem solução, já está solucionado, você vai confiar no Senhor. E você vai dizer: Senhor, o meu orçamento está aqui, não estou gastando demais, eu peço a misericórdia do Senhor, me dá uma luz, uma saída, me abre uma possibilidade, mas eu decido confiar no Senhor. Eu decido depender do Senhor. E daí, depois que você depende, você vai cuidar da tua família. E isso é inteligência emocional, porque se você, eu quero falar aos homens aqui, presta atenção, meu irmão. As mulheres e as crianças em especial, os nossos filhos, elas não têm a estrutura emocional que um homem tem para resolver alguns tipos de problemas. Quando Deus, Ele coloca a responsabilidade da provisão sobre a pessoa do marido, Deus não estava fazendo unidunité, salamé, mingo, quem eu vou escolher vai ser o homem para pagar os boletos. Não! É porque a estrutura emocional, orgânica de um homem suporta resolver problemas desse nível. E por isso que é tão difícil para uma mulher ser pai e mãe. Porque ela não tem essa estrutura. E por isso que é tão difícil para muitas mulheres serem casadas com um marido frouxo, que não paga boleto, porque além dela cuidar do marido, ela tem que resolver os problemas que o marido tinha que resolver. Porque mulher mesmo gosta de homem que paga boleto, não é, irmã? Aleluia! Homem bom é homem que paga boleto. Ele pode ser musculoso, ele pode ser cheiroso, ele pode ser charmoso, né, amor? Mas o que vale é pagar boleto. Aleluia! Então paga boleto, irmão. Prospera mesmo, vai fazer alguma coisa, vai vender tapeçaria ali no portal de São José, faz alguma coisa para aumentar a renda, mas paga o boleto. E o homem, ele tem essa função, e para isso precisa ter inteligência, gente, inteligência emocional, saber gerir as suas emoções. Confiar em Deus, trabalhar, se organizar, porque aqui começa a briga, aqui começa o problema, aqui começa a desestruturação de uma família, quando os papéis estão invertidos.
É necessário entender que a confiança no Senhor, essa dependência de entregar-se a Ele, sem hesitar, vai gerar uma estabilidade na vida dos filhos. Tem coisas que o marido precisa resolver, tem coisas que o marido precisa resolver com a esposa, e os filhos não precisam saber. Se o teu filho sabe que a qualquer momento o cara da Copel vai chegar na tua casa e vai ficar sem luz, com que situação emocional esse filho vai para a escola? Se o teu filho sabe que o aluguel está atrasado e que a qualquer momento você vai ser despejado, qual que é a condição emocional dessa criança que não vai saber onde vai morar daqui a amanhã? As nossas crianças, os nossos filhos não têm estrutura emocional. Nós precisamos trazer um ambiente de fé na nossa casa, de confiança em Deus. Os filhos não são bobos, eles percebem, mas tem coisas que nós precisamos ter a maturidade, em que nós resolvemos entre adultos, em que nós conversamos entre nós, entre marido e esposa, ou você vai resolver sozinho, se você é o responsável da tua casa, ou a irmã que é responsável da sua casa, mas não traga essa responsabilidade para os filhos. Os filhos não têm estrutura emocional para aconselhar pais. O pai está brigando com a mãe está de mal do pai, e daí vem o filho, e os adultos, eles usam, algumas vezes, a criança ou o adolescente como o meio, é a criança que tem que fazer essa conciliação. Você está destruindo a vida do teu filho, você está destruindo a vida da tua filha. Procura um conselheiro, procura o teu líder, procura um pastor, procura alguém, um terapeuta, um médico, um psiquiatra, vai em algum lugar, mas resolva os teus problemas com adultos, não destrua a vida emocional dos teus filhos. Tenha inteligência e traga essa confiança em Deus para dentro da tua casa. As coisas estão difíceis, filho, não vai dar para comprar esse mês, filha, não tem como, olha, impossível esse mês, mas nós confiamos em Deus. Vamos orar porque Deus vai abrir portas, vamos orar porque Deus vai prosperar o papai, vamos orar porque Deus vai dar um emprego para a mamãe, vamos orar porque Deus vai nos dar uma escola legal, vamos orar porque vai sair uma venda e o pai vai comprar bicicleta para você, o tênis para você, resolver os problemas. Vamos orar, traga um ambiente de confiança. Mas se você não confia, se você se desespera, o que vai ser da vida dos teus filhos, gente? Nós somos aqueles que proporcionam um ambiente saudável dentro da nossa casa. A tua casa é mais parecida com o céu ou com o inferno? Não precisa responder, por favor. O ambiente da tua casa, a atmosfera, o ar. Oh, que ambiente de confiança, de presença de Deus. Não é que não tem luta, não é que não tem dificuldade, não é que não tem carro batido, carro quebrado, desemprego, problemas, aflições, boleto para pagar, não é a ausência de problemas, mas é um ambiente, uma atmosfera de confiança. Ou o ambiente da tua casa é um ambiente de pessimismo, um ambiente pesado, um ambiente amargo, um ambiente de palavra de derrota, falta abraço, falta beijo, porque, gente, tem coisas que não precisa ter dinheiro, não precisa ter dinheiro para abraçar, não precisa ter dinheiro para elogiar, não precisa ter dinheiro para sentar com a criança e brincar com a criança, não precisa ter dinheiro para ligar e perguntar, filho que é adulto, como você está? Está precisando de alguma coisa? Pai, mãe, como você está? Tem coisas que não precisam de dinheiro. E isso é aquilo que constrói o ambiente de uma família. Você pode ter certeza que quando os teus filhos crescerem, e se eles já cresceram, pergunte para eles, o que marcou a infância deles? O que mais marcou a infância deles? Certamente não foi os brinquedos que ele teve ou os brinquedos que ele não teve. O que mais marcou foram momentos em que você se fez
presente, em que você se doou, em que você colocou a tua vida na vida deles. Isso faz a diferença. Isso faz a diferença. E os problemas, as dificuldades, as angústias, as aflições, não podem roubar vida na vida da família. Não podem roubar a alegria de estar junto, a alegria de participar, a alegria de fazer, com muito ou com pouco, a casa um ambiente de presença de Deus, de confiança em Deus. Em terceiro lugar, no versículo 7, na parte B, diz assim: e obedecerão os mandamentos do Senhor. Queridos, se nós quisermos fortalecer a próxima geração, nós precisamos andar num caminho de obediência. Se nós não nos dispusermos hoje a obedecer a Deus, a próxima geração vai entender que não vale a pena obedecer. Isso é muito importante. Nós fazemos parte de uma geração que questiona tudo. A geração de hoje é uma geração questionadora. Inclusive questiona valores, princípios, as direções que são dadas. Via de regra, as pessoas fazem o que querem e não aquilo que é certo. Então, se me dá prazer, eu vou fazer. Nem que eu vá para o inferno, mas eu vou fazer. Sabe que está errado. Sabe que é pecado, sabe que é caminho de morte, mas está dominado pelo seu eu, pelo seu ego, quer se satisfazer, tudo pelo prazer. E pessoas que não querem mais obedecer, não estão preocupadas em fazer tudo que é certo, mas fazer aquilo que faz com que elas se sintam bem. Então não importa se é certo ou se é errado, o que importa é o que eu estou me sentindo. Se eu estou feliz, se isso me faz bem, beleza, vamos tocar o barco assim. A nossa geração não quer obedecer. Quer fazer aquilo que lhe agrada para sentir melhor. E Deus, Ele precisa levantar entre nós. Eu vou falar mais uma vez. Deus, Ele precisa levantar entre nós homens e mulheres que sejam referenciais. Amém? Se você quer ser esse homem, essa mulher, erga a mão direita e diga: Senhor, me ajuda. Eu quero ser esse referencial. Os teus filhos olham para você e veem você caminhando para o céu ou para o inferno? A tua esposa olha para você, o teu marido olha para você e vê Jesus em você? Vê uma referência em você? Vê em você uma referência de homem de Deus, um marido que é homem de Deus. Não perfeito, mas homem de Deus. Precisa ser homem e precisa ser de Deus. Uma mulher que precisa ser mulher de Deus. Um pai que precisa ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, não é muito. Tem que ser de Deus. Nós precisamos de referências. O que nos faltam hoje é referências. Será que as pessoas podem olhar para você e dizer assim: eu quero ser como você, como marido? Eu quero ser como você, como pai? Eu quero ser com você como mãe? Não é inveja, mas é um espelho. Eu tenho alguma coisa para aprender com você. Será que você tem sido referência? Paulo, ele diz assim: olhe, sede meus imitadores. Por muito tempo, muitos crentes disseram assim: não olhe para mim, não olhe para o homem, não olhe para mim, porque o homem é falho, o homem é errado. É engraçado que Paulo não fala isso. A Bíblia não fala isso. Claro que a nossa fé não pode estar no homem. A nossa confiança não pode estar no homem. Mas homens são referências. Paulo diz: olhe para mim. Sejam meus imitadores, porque eu estou imitando Cristo. Se vocês olharem para mim, vocês vão estar olhando indiretamente para Cristo, porque eu estou vivendo Cristo.
Será que pai e mãe podem dizer, olhe para mim? Será que marido e esposa podem dizer para o seu cônjuge, olhe para mim? Você está imitando Jesus? O alvo de Deus é que a nossa geração estimule a próxima geração através da obediência. Gente, a obediência não é algo teórico. Eu vou pensar se no mês que vem eu vou obedecer. A obediência é algo tão legal, né? Tão importante assim, obedecer. A obediência não é teórica, a obediência é prática. A obediência é ouvir a direção e colocar em prática. Nós não podemos pactuar com uma geração rebelde, insubmissa, que se recusa a obedecer ao Senhor. Pastor, porque todo mundo faz, eu também vou fazer. Não. Pastor, mas tem coisas assim que não são mais assim. Você sabe, pastor, que hoje ninguém mais casa virgem. Hoje tem que fazer o test drive, porque vai que não gosta. Daí depois já casou e tal, então não precisa casar virgem. Gente, não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia tem valores muito claros. A Bíblia fala que relacionamento antes do casamento, fora da cobertura da aliança, do pacto de aliança, é pecado. Namorando com intimidade, namorado tendo intimidade sexual com namorada, menino com menina, menina com menina, menino com menino, e tudo isso que nos dias de hoje é pecado. São princípios, são valores imutáveis. Gente, a gente pode mudar a luz, a gente pode ter telão, a gente pode ficar no escurinho para louvar ao Senhor, para ter mais liberdade, a gente pode ter tuxe-tuxe na igreja, Luiz Straub, esse negócio que pisca, mas a essência não mudou. A forma de comunicar o Evangelho mudou. Hoje tem a internet, hoje tem novos estilos de músicas, mas a essência não mudou. Pecado continua sendo pecado. Céu continua sendo céu, inferno continua sendo inferno. Homem continua sendo homem, menino, menino, como diz, né? Político, político, e assim por diante. São coisas imutáveis. E nós precisamos entender que essa obediência é que nos leva à salvação. A obediência aos preceitos, aos mandamentos, uma sujeição a Cristo. Entregar a vida a Cristo é submeter a sua vida a Cristo. Não é fazer somente a oração, eu, Jesus, entrego a minha vida ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Ok, entregou teu coração para Jesus, daí sai daqui, vai para o bar, sai daqui, vai para a balada, sai daqui, vai para o prostíbulo, sai daqui, vai para a boca de fumo, sai daqui, vai para o pecado. Vai trair a mulher, vai trair o homem, vai fazer um monte de coisa errada. Está salvo? Não está salvo, irmão. Não está salvo. Porque a salvação, ela é garantida pelo arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos, e então entra no reino de Deus. Sem arrependimento não tem como entrar no reino de Deus. Mas eu entreguei a minha vida para Jesus, um dia eu fui salvo e agora foi Jesus que me salvou, então ninguém me tira esse direito de salvação. É claro, ninguém vai tirar, quem tira é você mesmo. Você mesmo. Porque essa entrega de vida a Cristo é uma sujeição a Cristo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A cada dia, diga a cada dia. A cada dia. Tome a sua cruz e siga-me. Tem que tomar cruz, irmão. Tem que tomar cruz. Infelizmente, quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente não vira anjo, não. Os nossos desejos, as nossas vontades não morrem, não. A gente precisa tomar a cada dia a cruz, negar a nós mesmos e seguir a Jesus. Em quarto lugar,
Nós precisamos deixar um exemplo para a próxima geração de constância. Veja o que diz o Salmo 78, versículo 8. Eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Diga, espírito infiel. Na outra versão de Almeida, ele diz assim, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e espírito não, que o espírito não foi fiel a Deus, geração inconstante. Gente, a inconstância é uma das características da nossa geração, uma geração que começa e não termina. Todo mundo começa, mas poucos de fato perseveram até o final. Uma das marcas da geração anterior à nossa, geração, por exemplo, dos meus pais, era a constância. Então, tinha aquela questão, não vou falar que, se é certo ou errado, mas eu nasci católico e vou morrer católico, era uma questão de constância. Então, eu trabalho no emprego tal, tenho carteira assinada e vou encerrar nessa firma. E terminava lá, 30 anos, 35 anos, 25 anos de firma, a mesma firma. Era uma questão de constância. Era a casa própria e morava a vida inteira naquela casa. Era a mesma mulher, a vida toda. Não é uma mulher, eu sou marido de uma só mulher, mas nos 10 primeiros anos da minha vida eu tive... Depois, então é uma só mulher em cada fase. Não, é uma só mulher de verdade, do início ao fim. Essa característica de constância é algo da geração passada, mas não tem sido algo da nossa geração. É claro que o mundo mudou, é claro que hoje não se trabalha numa única empresa a vida toda, existem outras oportunidades, mas tem algumas coisas que são fundamentais. Nós precisamos entender que a constância, essa consistência é algo que nós precisamos manter, em especial na nossa vida espiritual. Essa nova geração tem como essa característica a inconstância. E a inconstância gera uma instabilidade dentro do lar. Gera uma falta de segurança na esposa, nos filhos. A esposa nunca sabe como o marido vai chegar. Os filhos nunca sabem como o pai vai estar. Se ele vai estar com a chave 220 ou 110. Se ele vai estar irado ou bonzinho demais. Se ele ativou, o seu emocional de forma errada, vai afetar a questão da estabilidade dentro do lar. Nós precisamos ter a preocupação de ter uma constância em vida com Deus. Um dia o pai está aleluiado, cheio do Espírito Santo, sai do culto falando bem do pastor, que coisa linda o pastor, que coisa linda os irmãos, os diáconos, que atenciosos, veja que igreja, meu Deus, eu encontrei a igreja, é o céu na terra, é coisa linda essa igreja, amo, I love you igreja. No outro domingo, não porque o pastor pregou demais, porque eu não gostei do pregador, porque o diácono me orientou errado no estacionamento, porque aquele louvor muito alto, porque aquele Straub ficou ativou a minha labirintite, porque eu não volto mais nessa igreja, porque é tudo de... Daí a criança fica assim, Mas quem que é o pai? O certo? É aquilo que ele falou no domingo passado ou nesse domingo? Falta constância. Um dia ele está querendo ganhar todo mundo para Jesus. No outro dia ele está desviado da fé. Está bebendo. Está brigando com o vizinho. Está fazendo coisas terríveis. Daí, a criança vê tudo isso, a mulher vê tudo isso, o marido vê tudo isso na vida da mulher também. Tá, mas eu amo pastor ou não amo pastor? Eu amo a igreja ou não amo a igreja? A igreja é boa ou a igreja não é? Isso faz uma confusão na cabeça das pessoas.
na cabeça das pessoas da nossa família. Essa falta de constância, de vida espiritual. Daí, na época que está crente, é culto todo dia, louvor todo dia, manda desligar os vídeos dos capeta, manda tirar tudo, não pode nada, tudo é o diabo. Daí, na outra semana pode tudo, libera tudo, fotinho de Halloween, coloca a máscara do Halloween, come, vai para o pet shop, o cachorro chega com... Queriam endemoniar o cachorro lá em casa, irmãos. Foi para o pet shop e voltou. O nosso Todd lá está em guarda compartilhada. Na verdade, está definitiva já a guarda na casa do meu pai. Não deu certo lá em casa. 10 meninas foram na casa do meu pai. Abrindo parênteses aqui. As meninas foram na casa do meu pai. Chegou a Luísa para mim. Pai, tô chocada. Falei, o que foi, filha? O que aconteceu? Acredita que colocaram um lacinho do Halloween no Todd? Falei, sério, filho, o que você fez? Eu joguei no lixo em nome de Jesus. Falei para o meu avô, não vamos colocar esse negócio não. A que nível nós chegamos? Até endemoniarem os cachorros da gente, eles querem. O ano passado foi no Greg, né? Esse mês ele nem mandou lá no pet shop. Então, gente, a constância, sabe? Essa constância de vida com Deus, essa referência, que os nossos filhos, eles, depois de observarem a nossa vida por anos, eles possam ter segurança para servir a Deus. Constância de amar o Senhor, constância de convidar, de frequentar o culto, constância de leitura da palavra em casa, de oração em casa. Fidelidade. Versículo 8, coloca para nós, Ana. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Gente de espírito infiel. Fidelidade é uma marca que nós precisamos deixar para a próxima geração. Fidelidade é um dos frutos do Espírito Santo, lá de Gálatas capítulo 5, do versículo 22 em diante. Entregar a vida a Jesus implica em ter um compromisso, ser fiel. Fidelidade de caráter, fidelidade em autogovernar a nossa vida, de ter autocontrole, de ter domínio, fidelidade na questão da semeadura, fidelidade na questão da mordomia. Eu tenho algo que eu recebi do Senhor e eu preciso ser fiel. Eu tenho uma esposa que eu recebi, ela não é minha, foi o Senhor que me deu, e eu preciso ser fiel, porque uma das primeiras coisas, queridos, que eu acho que nós vamos prestar contas para Deus no dia do juízo é do nosso casamento. A primeira coisa. Depois a criação dos nossos filhos. E daí depois o resto, né? De tudo que a gente fez. Mas a primeira coisa é aquilo que nós firmamos como aliança, que nós fizemos juramento, que nós fizemos pacto. A mentalidade da mordomia é que nada é nosso, tudo é do Senhor, e nós precisamos ser fiéis. Deus mostra a sua fidelidade principalmente a quem ele é fiel, a quem é fiel a ele. Olha lá o Salmo 18, versículo 25 e 26, diz assim: ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. Deus, ele se revela ao fiel. Deus, ele é um Deus fiel. Deus, ele não é inconstante. Pensa assim, se Deus, ele acorda de mau humor, ele diz assim: eu vou castigar aquele miserável, vou rasgar o céu e vou jogar uma bomba na cabeça
dele e ele vai se desgraçar na vida. No outro dia Deus, ele está bonzinho, eu vou abrir a porta, eu vou conceder cura, vou conceder... Gente, Deus, ele não é inconstante, Deus, ele é fiel, Deus, ele é fiel à sua promessa, à sua palavra. A fidelidade é uma característica de quem tem palavra, de quem tem caráter. Nós não somos fiéis ou infiéis baseados na nossa emoção. Nós somos fiéis através da palavra empenhada. Deus falou, Ele cumpre, porque Ele é fiel. Se a gente falou, se a gente prometeu, se nós fizemos uma aliança, se nós prometemos, nós precisamos ser fiéis. Por quê? Por causa da palavra empenhada. Não por causa dos nossos sentimentos. Não porque é aquilo que a gente acha, o que a gente está sentindo. Quando nós obedecemos a Deus e seguimos de todo o coração a sua palavra, Ele cuida de nós. Ele nos abençoa, Ele nos conduz. E Ele nos dá uma recompensa eterna, se nós formos fiéis. Aquele que for fiel até a, receberá a coroa da vida. Não é aquele que é fiel durante um dia, durante um mês, durante um ano, 10 anos, 40 anos de vida cristã, e depois foi infiel, não vai receber a coroa da vida. A fidelidade é uma das marcas que nós precisamos deixar para a próxima geração. Essa fidelidade a Deus, essa devoção a Deus. Não negocie a tua fé, não abra mão daquilo que Deus tem para a tua vida, não abra mão dos princípios, dos valores na tua casa, na tua família. Honre ao Senhor, faça um altar de adoração na tua casa, não se prostre diante de outros deuses, não dê legalidade a demônios, não dê lugar ao diabo. Não permita que coisas entrem na tua casa. Seja fiel a Deus. Em segundo lugar, nós precisamos ser fiéis no nosso casamento. Uma geração forte é gerada através de casamentos sólidos, de casamentos fortes. Todo esforço para que tenhamos um casamento saudável é extremamente importante para nós termos filhos felizes. Filhos felizes é um resultado de casamentos saudáveis. A melhor forma que um pai tem de expressar amor pelo seu filho é amando a mãe do seu filho, a sua esposa. A melhor forma que um filho tem, que uma esposa tem de amar o seu filho é amar o seu esposo em primeiro lugar. Porque esse amor, essa vida conjugal saudável, traz proteção, traz segurança, traz estabilidade, traz uma base sólida para que esse casamento saudável seja uma plataforma de envio dos filhos para a vida. Quando não existe essa plataforma, quando os filhos estão pisando em ovos, quando os filhos estão pisando na lama de um casamento instável, com pecado, esses filhos não têm impulso, não têm condições de irem adiante. Uma das bases fundamentais para um bom casamento é a fidelidade. Os dois cônjuges precisam saber que podem confiar um no outro para viver em união. Malaquias capítulo 2, versículo 15 e 16. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito lhes pertencem. E por que um só? Porque Ele deseja uma descendência consagrada. Quando um casal se une, ele se torna um só, pela aliança do casamento. E isso traz uma consagração à descendência. Olha a importância do casamento. O casamento é aquele casamento civil, com papel assinado, com o selo de Deus, a bênção de Deus. Esse casamento saudável, construído de forma saudável, vai trazer um embasamento para que haja uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Está falando a mulher da mocidade, porque aqui o cara já está velho.
O tempo já passou. Muita água já correu por baixo dessa ponte. E pode ter acontecido o que tiver acontecido, pode ter passado o que tiver passado, mas não seja infiel à mulher lá da sua mocidade. Permaneça fiel. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Queridos, sem fidelidade não há segurança e estabilidade numa família. Muitas vezes, na Bíblia, a relação de Deus com o seu povo é comparada ao marido que é sempre fiel à sua esposa. No casamento, no que implica a fidelidade? Em não cometer adultério, a fim de que não haja traição, amar imensamente um ao outro, ser honesto, transparente com o seu cônjuge, apoiar, respeitar e casar. Isso é fidelidade no casamento. E Deus, Ele convoca a geração presente para estabelecer um modelo, para que as gerações futuras não sigam o caminho de infidelidade, mas um caminho abençoado de fidelidade. Alguém disse que as palavras, elas convencem, mas os exemplos, eles arrastam. Se você teve maus exemplos dentro da tua casa, você sabe o quanto isso traumatizou a tua vida e o quanto isso limitou você em algumas áreas. E que por mais que você tenha passado por cura interior, por libertação, por vários processos, isso foi difícil de ser vencido, porque aquilo que é causado dentro de casa fica para a história de uma pessoa. Fidelidade a Deus, fidelidade no casamento. Em terceiro e último lugar, fidelidade à igreja. E eu quero que você preste atenção aqui. A igreja é a família espiritual. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a noiva de Jesus. A igreja é a casa de Deus. A igreja é a segunda instituição mais importante dada por Deus, depois da família. Primeiro Deus estabelece família e depois Ele estabelece igreja. Eu quero deixar algumas dicas para você ensinar seus filhos e a sua família a amar a igreja e serem fiéis a ela. Em primeiro lugar, comece a ler a palavra de Deus e ter prática de vida cristã em casa, através de leitura, através de oração, através de louvor. Seja proposital. Os teus filhos pequenos precisam ver você lendo a Bíblia. Os teus filhos pequenos precisam ver você orando em línguas. Os teus filhos pequenos precisam ver você tendo um tempo de busca pela presença do Senhor. Em segundo lugar, não tenha dois estilos de vida. Se em casa, seja em casa, o que você é na igreja. Elimine da sua casa tudo que pode levar ao pecado. Palavrões, bebidas alcoólicas, filmes de terror. Ame a santidade e a pureza. Terceiro lugar, fale das coisas boas da igreja. Nunca fale mal dos irmãos, da liderança, da igreja, do pastor, ainda que você não concorde com muitas coisas. Os filhos não têm maturidade para discernir. Exalte os pontos positivos da igreja. Quarto lugar, valorize o culto. Não troque o culto por shopping, por aniversário e por outras coisas. Se viajar ali perto, volte antes do horário do culto. Mostre que o culto para você é importante. Se o culto começa às 18 e você está chegando às 18h15, você está demonstrando para o teu filho que o culto não é importante. Porque você leva ele 13 horas para a escola, ou 7h30 da manhã para a escola, e você chega no horário no teu trabalho, mas na igreja você não chega no horário. Você está mostrando para o teu filho que o culto não é tão importante assim. Que não tem tanto valor assim, que pode ser de qualquer forma.
Se envolva num trabalho voluntário. Permita que os teus filhos vejam você servir com amor a casa de Deus. Nós temos 14 ministérios na igreja. Nós temos 100 voluntários nessa igreja. Existe um espaço para você. Existe um ambiente para você trabalhar. Você precisa exercer o trabalho voluntário. Fazer sem receber dinheiro. Fazer sem esperar nada em troca. Servir pelo servir, como exemplo de Jesus. Mostre que há generosidade no teu coração quando você consagra dízimos e ofertas. Não como uma obrigação, mas como uma forma de honrar ao Senhor, como uma forma de obediência à palavra, e faça com alegria. Se você tem filhos e eles vêm para Amigos do Rei, não dê 10 reais para ele e entregar uma vez só no mês. Pega esses 10 reais, são 4 domingos, divide 2,50 para cada domingo, coloca no envelope, mas que todo domingo ele entregue. Você mesmo, se você vai entregar uma oferta ao Senhor, parcele essa oferta e entregue todos os cultos. Intencionalidade naquilo que nós fazemos, irmãos. Intencional. Sabe por quê? O diabo é intencional. O diabo é intencional. Ele coloca nos filmes, ele coloca nos desenhos, ele coloca em tantas coisas, coisinhas, para tirarem o foco, para roubarem a pureza das nossas crianças, mas nós não somos intencionais, e a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Nós não somos intencionais. Então, não basta vir à igreja. Mas como que você vem à igreja? Existe um preparo? Ou é tudo na correria? Se der tempo a gente faz, se der tempo a gente vai, vamos, vai dar tempo e tal, e daí chega aqui 6:30, que culto é esse? O que você ensinou? O que você mostrou com essa atitude? No ato de ofertar, prepara antes, fala, filho, está aqui, ó. Agora a gente não usa muito dinheiro, né? A gente não usa, mas lá em casa sempre eu tenho procurado estar, porque tem que colocar, tem que dar, tem que entregar na mão. E dizer, está aqui, porque é através desse ensino, dessa prática, que nós vamos imprimir verdades na vida das nossas crianças. Seja fiel à igreja. A próxima geração precisa aprender a entender que vale a pena confiar em Deus, que vale a pena ser constante, que vale a pena ser uma mulher de oração, que vale a pena ser dizimista, ser ofertante, ser generoso, que vale a pena ser um bom marido, que vale a pena ser uma boa esposa. Nós precisamos marcar a próxima geração com um modelo através das nossas vidas. Agora, isso não é fácil não. Isso não é fácil não, é com muita graça de Deus. Mas eu quero profetizar, sobe aqui, Jasson, por favor. Eu quero profetizar que no nome de Jesus, a nossa descendência vai ser alterada e mudada. Pecados, rastros de maldição da serpente que vieram, não prevalecerão, e nós vamos mudar o quadro, o rumo da nossa família para a glória de Jesus. Se uma maldição se estabelece até a 3ª e 4ª geração daqueles que desobedecem, a bênção vem para 1000 gerações daqueles que são fiéis. Você é fiel ao Senhor. É por isso que você está aqui, é por isso que você está nesse propósito de 8 cultos da família, vindo receber oração, vindo orar ao Senhor, porque você quer alinhar a tua vida, e você quer deixar uma geração fortalecida e abençoada. O Senhor vai abençoar você, querido. Fique de pé. Eu quero orar por maridos, eu quero orar por esposas, maridos que precisam de tanta graça de Deus. São tantos papéis que a gente desenvolve em uma pessoa só. Marido, pai, profissional, e tantas outras coisas que a gente faz. Mãe, profissional, esposa, e tantas outras coisas que as mulheres fazem. Isso cansa, isso desgasta, isso desanima, isso estressa, isso leva à ansiedade, à depressão. Mas nessa noite eu quero dizer a você, você pode cansar do teu emprego, você pode cansar
de vir à igreja. Você pode cansar da rotina da tua casa, você pode cansar de tantas coisas, você pode cansar. É natural que a gente se canse, mas eu quero dizer a você, não desista. Não se canse da sua família. Não desista de coisas que têm valor, não desista do teu trabalho, não desista da tua igreja, não desista de exercer os dons, não desista de servir, não desista da tua família, porque Ele é aquele que dá força ao cansado, é Ele que revigora aquele que não tem mais vigor. Os jovens podem se cansar, os moços podem até cair por causa da exaustão, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão. No Senhor há um lugar de descanso, no Senhor há um lugar de renovo, no Senhor há um lugar de tirar força na fraqueza e dizer: eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar por aquilo que vale a pena. Sabe por quê? Porque quando tudo passar, a única coisa que vai permanecer é a tua família. Sabe, esse emprego que você dá o couro, que você dá a vida, que você dá horas extras, que você quer ver a coisa acontecer, que você dá o teu sangue, pois é, pode ser que amanhã você esteja admitido, não é palavra de maldição não, pode ser que daqui a um mês, apareça alguém melhor do que você lá, e eles vão trocar, e não vão dizer nem muito obrigado. As outras coisas, até os amigos, e tantas coisas, as pessoas podem nos decepcionar, podem nos abandonar, mas geralmente, não é 100%, mas geralmente, quem vai permanecer com a gente até o final da nossa vida, é a nossa família. Não desista da tua esposa, não desista do teu esposo, não desista do teu casamento, não desista dos teus filhos, porque isso vai ficar até o final da tua vida. Lute pela tua família. Vamos orar. Senhor, fortalece as nossas famílias, fortalece a nossa casa, nos ajuda, Senhor. Diga, me ajuda, Senhor. Diga, nos ajuda, Senhor. Fala, ajuda a minha casa, Senhor. Ajuda as minhas finanças, ajuda o meu trabalho. Diga, ajuda, Senhor. Fale, Senhor, te peço socorro, me ajuda. Me ajuda, Senhor, Tu és o Criador da família, me ajuda. O Senhor tem a solução para a família, o Senhor tem como resolver os problemas, então me ajuda, eu clamo, me ajuda. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por todos aqueles que nesta noite pedem ajuda, ajuda para o casamento, ajuda para resolver problemas financeiros, ajuda para lidar com os filhos que talvez estejam distantes, com o coração endurecido, obstinados, mas eles não desistirão dos propósitos do Senhor e de contar as maravilhas do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu oro por todos aqueles que nessa noite estão orando comigo com fé, por todas as famílias aqui representadas, em nome de Jesus. Eu quero orar por você que nessa noite precisa tomar uma decisão por Jesus. Você que quer entregar a história, não somente da tua família, mas a história da tua vida, porque tudo começa em você, com uma decisão tua. Você quer entregar o teu coração, a tua vida a Jesus nessa noite. Você nunca fez isso, você sabe que Deus existe, você sabe que Deus é bom, você aceita tudo que foi pregado aqui, mas você não teve uma entrega de vida para Jesus. Você não tomou uma decisão para Jesus, nunca disse: Jesus, entra na minha vida, perdoa os meus pecados. E eu quero orar por você. Eu quero orar por você nessa hora. E eu quero orar por você também, que por algum motivo, talvez pelo cansaço, você deixou de servir a Deus, de seguir a Deus, de caminhar com Deus, deixou a comunhão da igreja, está afastado, longe. Nessa noite Jesus está te chamando, Jesus Ele está trabalhando no teu coração. Hoje é noite de você voltar, é noite de você receber o amor do Pai, é noite de você reconciliar com Ele. Eu gostaria de orar por você. Acenda as laterais, por favor. Quem que nessa noite quer entregar a sua vida para Jesus? Bem alto, daí da onde você está. Erga uma das suas mãos.
ou quer reconciliar com Jesus, bem alto, eu quero orar por você. Faz assim, bem alto, eu preciso ver. Glória a Deus. Nós temos uma pessoa. Quem é a segunda pessoa? Nós temos duas. Quem é a terceira pessoa que nessa noite quer entregar a vida para Cristo? A terceira pessoa. Quem é a terceira pessoa que quer fazer isso? Em nome de Jesus, levante uma das suas mãos. Se você está na internet assistindo o culto e está fazendo a tua decisão por Jesus, escreva aí no chat dizendo: eu estou me decidindo por Jesus, eu estou entregando a minha vida a Cristo. E nós vamos orar por você também. Quem que é a terceira pessoa aqui no presencial que está entregando a sua vida para Jesus? Que está reconciliando. Você não pode ficar sem igreja, querido. Você não pode ficar sem Deus. Você não pode ficar sem ter comunhão com Deus. Você precisa vir para Jesus. Hoje o Espírito Santo está te chamando. Quem é a terceira pessoa que quer fazer isso nessa noite? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você nessa hora. Você que levantou a sua mão, sai do teu lugar. Vem aqui na frente, por favor. Você que levantou a sua mão, sai do teu lugar. Vem aqui em nome do Senhor Jesus. Quero orar por você. Lá atrás, quem levantou a mão, pode vir, quero orar por você. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Gustavo, aleluia, glória a Deus. Tem mais uma pessoa ali que está entregando a vida para Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Pode vir aqui para mim, querido. Isso. Glória a Deus. Graças a Deus. Márcia, você é tão especial e amada. Rabai, Chorimi, Cantarai. Tempo para você. Um novo tempo para você. Erimi canto inerei astou lamassuri andaraia. O Senhor diz assim: eu tenho saudades da tua voz. Rabalabarabaxandaraia. Eu quero te ouvir de novo nas madrugadas. Erebereberebereguessuri andarastia. Há um novo tempo, um novo tempo, um novo tempo, um novo tempo. Arabalabarabaxandarai. Aleluia. Tem uma quarta pessoa que quer fazer isso. Sai do teu lugar, vem aqui na frente, sai e venha. É noite de salvação, é noite de salvação, é noite de salvação. Aleluia. Os pastores vão orar por eles aqui, os nossos pastores vão estar orando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, nós queremos nessa hora, ó Deus, abraçar essas vidas, declarar, ó Deus, o teu favor, a tua bênção sobre estes que estão entregando a sua vida ao Senhor Jesus, sobre aqueles que estão reconciliando com o Senhor. Pai querido, tu és Deus de graça, tu és Deus de favor, tu és Deus de misericórdia, tu és Deus de bondade, tu és o Deus de novo começo. Senhor, escreve, Senhor, esses nomes no livro da vida, perdoa pecados, gera, Senhor, gera uma nova história na vida de cada um deles. Nós declaramos: Jesus é maior, Jesus é mais, Jesus é mais do que uma história dolorida, Jesus é mais do que as perdas, Jesus é mais do que os pecados, Jesus é mais do que tudo aquilo que o diabo possa ter tirado. Jesus é mais. Hoje entrou salvação, hoje entrou salvação, hoje entrou vida do Senhor nessas vidas, para a glória do teu nome. Amém e amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Queridos, olhem aqui para mim. Olhem aqui para mim. Olhem aqui para mim. Glória a Deus. Presta atenção. Hoje, vocês não caminham mais sozinhos. Viu? Vocês não caminham mais sozinhos. Vocês têm uma família espiritual que vai amar, acolher e direcionar vocês e ajudar vocês a crescerem. Querem conhecer essa família? Nós queremos aplaudir vocês como família. Pode virar. Vejam a família, olhem, vejam. Quantos irmãos vocês receberam? Quantos irmãos vocês receberam? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Fiquem aqui, vocês vão seguir com aqueles amados. Vocês vão receber um presente da igreja. Sigam com eles ali, ó. Eles vão seguir com vocês ali na salinha. Vocês vão receber um presente da igreja. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Meu refúgio em tempos de angústia. Oh, Senhor, Ele é bom. O Senhor é bom. Oh,
meu refúgio em tempos de angústia.